Em 1989, Hollywood ficou marcado por um crime brutal. Uma família bem-sucedida que vivia em uma luxuosa mansão em Beverly Hills, que pareciam viver a vida dos sonhos, terminaram em uma horrível tragédia, repleta de segredos que deixariam todos abismados. Atrás das fotografias de vida perfeita, existia uma história sombria que eu irei contar para vocês. Olá, pessoas! Aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do caso dos irmãos Menendez. José Menendez nasceu no dia 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba, e após a Revolução Cubana, José Menendez então emigrou para os Estados Unidos, onde conseguiu uma bolsa de estudos. Ele era muito dedicado desde muito jovem e na universidade ele conheceu a Mary, conhecida por seu apelido Kitty, nascida em 14 de outubro de 1941. Eles se conheceram na universidade e então começaram um relacionamento e após se mudarem, o José Menendez então começou a trabalhar no ramo de entretenimento. E foi aí que a vida dele e da Kitty se tornou um verdadeiro sonho. José Menendez se tornou um empresário de muito sucesso e desde muito cedo no casamento, tanto José quanto Kitty se importava muito com a imagem social. O primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menendez, nasceu no dia 10 de janeiro de 1968 e o segundo filho do casal, Eric Galen Menendez, nasceu em 27 de novembro de 1970. O Eric e o Lyle, desde muito pequenos, já sofriam com a pressão do pai. Menendez era um homem muito controlador e ele era difícil de agradar. Tanto Eric quanto Lyle tinham problemas de aprendizado na infância e eles tinham notas medianas e isso piorava a pressão do pai sobre eles, que eram muito imaturos para a idade. O Eric era tímido e bem quieto e ele admirava muito o seu irmão mais velho, o Lyle. Isso era bem perceptível já no ambiente escolar. Eles cresceram em uma belíssima casa em Princeton, em um bairro de classe média, e mesmo com a cobrança tão precoce sobre eles por parte do seu pai, o Eric e o Lyle tiveram uma infância bem privilegiada pela boa situação financeira da família. Adolescência e problemas de comportamento. Na adolescência, toda aquela pressão por sucesso começou a afetar o comportamento do Eric e do Lyle Menendez. Ambos começaram a se tornar temperamentais e o Lyle chegou a começar a gaguejar por causa disso. Eles também começaram a ter o hábito de ranger os dentes, e mesmo adolescentes, onde já deveriam ter amadurecido um pouco, eram muito imaturos para sua idade. O Lyle Menendez, ele exibia uma personalidade forte, ele era um jovem inteligente, mas tinha dificuldade em distinguir realidade de ficção. Já o Eric Menendez, ele exibia uma personalidade mais sensível. Era comum pegarem ele chorando na escola sem um motivo aparente. E uma prima dos irmãos Menendez chegou a relatar um episódio que mostrou uma mudança no comportamento de ambos. Na época do ocorrido, o Lyle tinha 15 anos e o Eric 12. Ela havia ido à casa deles e então ela disse que do nada eles amarraram ela e começaram a tirar a sua roupa. E eles só pararam quando ela começou a gritar. Eles então a soltaram. O José Menendez, ele recebeu uma ótima proposta de emprego, só que a família teria que se mudar para a Califórnia. E nessa época o Lyle estava prestes a terminar os seus estudos e por conta disso ele quis continuar em Nova Jersey. Os pais aceitaram o pedido do filho mais velho e se mudaram para a Califórnia apenas com o Eric Menendez. Após a mudança da família, o Lyle visitava seus pais e o seu irmão regularmente aos finais de semana. Nessa época, tanto o Eric quanto o Lyle começaram a apresentar problemas de conduta. Os irmãos que viviam cercados de luxo começaram a fazer alguns assaltos pelo bairro apenas por diversão, o que obviamente deixou seus pais bem decepcionados com o comportamento dos filhos. Afinal, se tinha uma coisa que não faltava para eles, era dinheiro. Mas como José Menendez era um executivo muito poderoso, as pessoas tinham medo de confrontá-lo sobre o comportamento dos filhos. E após algum tempo, o José Menendez decidiu que seria melhor eles irem morar em Beverly Hills. Ele então comprou uma mansão luxuosa e se mudou com sua família. Nessa época, o Lyle ingressaria na faculdade, mas ele acabou sendo rejeitado. E em uma segunda tentativa, ele conseguiu ser aceito, mas pouco tempo depois, o Lyle acabou sendo suspenso por plágio, o que lhe renderia um ano longe dos estudos. E isso acabou frustrando ainda mais o José Menendez e a Kitty, que se preocupavam muito, como eu falei para vocês, com a imagem da família. O José Menendez então achou emprego pro Lyle na mesma empresa que ele, mas o Lyle não se esforçou nem um pouco para tentar se adaptar ao emprego. Ele faltava aos expedientes e simplesmente fazia apenas o que ele queria. Nesse período, o Eric e o Lyle, mais precisamente em 1988, os irmãos começaram a se tornar muito rebeldes. O Eric chegou a ser acusado 2 vezes de roubo e ele também começou a escrever roteiros para filmes e um desses roteiros, curiosamente, os filhos tiravam a vida de seus próprios pais.
O Eric e o Lyle Menendez decidiram então que eles roubariam os pais dos seus amigos, e eles roubavam dinheiro e joias, e pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas, eles chegaram a roubar mais de $100 mil. Em um dia comum, em Calabasas, o Eric Menendez foi detido por uma infração de trânsito, mas quando os policiais fizeram uma revista no veículo, eles encontraram diversas coisas roubadas no porta-malas. O Eric e o Lyle então foram detidos, e quando José Menendez descobriu isso, ele ficou furioso com os filhos, mas rapidamente ele contratou um ótimo advogado, que fez um acordo com o escritório do promotor de Los Angeles, onde o Eric, por ser mais novo e não ter nenhum antecedente, assumiria a culpa sobre os delitos, e com isso o Lyle seria absolvido. Eles foram designados a alguns trabalhos e a tratamento psicológico obrigatório. Nesse momento, tanto a Kitty quanto o José, eles estavam muito decepcionados e em pânico com o comportamento dos filhos, que estavam roubando, sendo detidos pela polícia. O desempenho acadêmico também não estava bom e eles estavam sendo suspensos por destruir coisas na escola. Nessa época, Kitty Menendez já fazia acompanhamento psicológico e chegou a dizer ao seu médico que seus filhos eram narcisistas. Então, José Menendez, em uma tentativa de melhorar o ambiente familiar, ele resolveu fazer uma viagem para descontrair. Ele então alugou um barco e eles iriam pescar tubarão. No dia 19 de agosto, eles foram viajar e a viagem foi bem tranquila. Tudo ocorreu certinho. Aparentemente, o José Menendez havia tido uma ótima ideia, mas na verdade, nem podiam imaginar o que aguardaria eles no retorno dessa viagem. 20 de agosto de 1989. Após retornarem da viagem, a Kitty e o José Menendez estavam vendo TV na sala, descansando, enfim, e o Eric e o Lyle, eles decidiram ir ao cinema para assistir Batman. Eles deixaram a mansão em Beverly Hills e foram até o cinema, e posteriormente o Eric e o Lyle foram a um festival antes de retornarem para casa. Algumas horas depois, às 11h17 da noite, o serviço de emergência recebe uma ligação da residência dos Menendez. Na linha, o filho mais velho do casal gritava no telefone: "Tiraram a vida dos meus pais." Durante a ligação era possível ouvir os gritos de desespero do Eric Menendez. Somente alguns minutos depois, a polícia chegava à mansão de número 722 e se deparou com algo que chocou até mesmo os policiais naquela noite. Kitty e José Menendez haviam sido mortos com 15 tiros de espingarda calibre 12. Uma noite tranquila vendo TV na sala se transformou em um banho de sangue. A Kitty Menendez havia sido atingida no rosto mais de uma vez e o José Menendez levou um tiro na nuca que quase o decapitou. Em uma primeira averiguação local, o que a polícia destaca é que não havia sinais de roubo na casa. Eles estavam dentro de uma mansão luxuosa, então o que era perceptível é que não foi um assalto, já que existiam diversas coisas de valor pelo local, mas nada havia sido roubado. Não havia sinais de arrombamento na porta ou nas janelas, ou seja, quem havia tirado a vida da Kitty e do José Menendez era alguém conhecido que teve um fácil acesso ao local. Em um primeiro depoimento, que acabou sendo bem rápido por causa do emocional do Eric, que se mostrava inconsolável, enquanto Lyle estava mais calmo e tranquilo. Questionados sobre o que tinham feito no dia 20 de agosto, eles disseram que passaram o dia jogando tênis e que no período da noite decidiram ir com um amigo ao cinema e posteriormente a um festival de comida. Eles assistiram ao Batman e depois decidiram ir a um restaurante, mudando os planos do festival. E foi aí que eles retornaram para a casa dos pais para pegar uma identidade falsa do Eric para que ele pudesse consumir bebidas alcoólicas, e se depararam com o corpo dos pais. Inicialmente, a investigação buscava por alguém que tivesse algum tipo de desentendimento com o casal, buscando alguém que poderia ter algum motivo, alguma desavença, alguma coisa que o motivasse para tirar a vida do casal daquela forma tão brutal. E também buscavam por mafiosos, já que o próprio Eric havia dito isso ao policial. O Lyle também disse aos policiais que a sua mãe era uma suicida. E pelas minhas pesquisas, há uma suposição de que Kitty Menendez já tivesse tentado suicídio cerca de 3 vezes e que o comportamento dela estava estranho. Enquanto as investigações aconteciam, Eric e o Lyle, que haviam acabado de perder os seus pais daquela forma tão brutal, não se comportavam como filhos que enfrentavam um momento tão delicado como aquele. Sem sequer questionar a polícia no decorrer dos dias sobre quem poderia ter tirado a vida de seus pais, após a morte de José e Kitty Menendez, os filhos então receberam uma quantia em dinheiro bem alta. Então, tanto Eric quanto Lyle não queriam mais ficar na mansão em Beverly Hills, só que ao invés de se fixarem em uma nova residência, eles começaram a se hospedar em hotéis de luxo e a fazer diversas compras. O Lyle comprou um relógio Rolex, um Porsche e também um restaurante em Princeton. O Eric comprou um Jeep, contratou um treinador de tênis particular, que cobrava um valor bem alto para ele. Além disso, ele também tentou investir em um show de rock, só fugiu com seus $40 mil. O Eric então passava a maior parte do tempo treinando e viajando na classe executiva com o seu
treinador, ou seja, os filhos que gritavam e choravam inconsolavelmente no telefone ao chamarem a emergência agora compravam diversas coisas e viviam como se não tivessem encontrado os pais mortos na sala da própria casa. Diante de todas essas questões, em um período de tempo muito curto, ou seja, foi muito pouco tempo após o ocorrido com seus pais, a polícia então começou a acender um alerta sobre os filhos de Kitty e José Menendez. Mas o que realmente colocou Eric e Laile Menendez nas mãos da polícia foi sessões de terapia que o Eric havia feito com o seu psicólogo, onde ele havia feito uma confissão de que ele e o seu irmão Laile tinham tirado a vida dos seus próprios pais na noite do dia 20 de agosto de 1989 em Beverly Hills. Com isso, a polícia confisca o material das sessões de terapia e os investigadores tinham o material necessário para colocar o Eric e o Laile como suspeitos de assassinato dos próprios pais. Com essas informações, o policial então prende primeiro o Laile, que estava dirigindo com alguns amigos quando foi abordado, e o Eric, que estava em Israel. Ele havia ido a um torneio de tênis. Ao descobrir sobre a prisão do seu irmão, o Eric teve uma conversa com um tio dele e ele resolveu pegar um avião e retornar para os Estados Unidos no dia 11 de março e se entregar para a polícia. A acusação inicial de Eric e Laile Menendez foi de assassinato em primeiro grau dos seus pais. Isso aconteceu no mesmo mês, no dia 26 de março. Na primeira audiência, o comportamento dos irmãos Menendez foi extremamente chocante. Eles chegaram no tribunal vestindo ternos caros e sorrindo com uma postura extremamente prepotente. Quem os observava podia deduzir que eram garotos mimados que queriam apenas o dinheiro dos pais. Ambos se declararam inocentes, mas não tiveram direito à fiança e então aguardavam seu julgamento na prisão de Los Angeles. No caso dos irmãos Menendez, a mídia estava o tempo todo em cima de todas as informações. O José Menendez era um empresário muito influente. Eram pessoas ricas que viviam com glamour e que tinham terminado daquela forma tão trágica, deixando todo o escândalo ainda maior quando os próprios filhos do casal se tornaram suspeitos. Após 3 anos, o Eric e o Laile foram então oficialmente indiciados sobre o assassinato dos pais, e eles foram indiciados com a possibilidade de pena de morte. O primeiro julgamento estava sendo exibido pela mídia. Como eu falei para vocês, todos estavam perplexos com o caso da família e queriam saber tudo sobre o caso. O primeiro julgamento, que aconteceu em 1993, o Eric e o Laile Menendez confessam ter tirado a vida de seus pais. Apesar de inicialmente se declararem inocentes, ambos alegaram ter tirado a vida de Kitty e José Menendez em legítima defesa porque temiam pela própria vida após ameaçar os pais de contar sobre os anos de abuso emocional e sexual. O Eric e o Laile Menendez alegaram que seu pai, o José Menendez, abusou sexualmente de Laile dos 6 anos de idade até os 8 e do Eric dos 6 anos até os 18 anos. Eles também alegaram que a mãe, Kitty Menendez, sabia sobre o abuso sexual e que ela não fazia nada sendo cúmplice dos atos do marido. Isso foi algo que realmente deixou todos que acompanhavam o caso completamente chocados. Ninguém podia imaginar que a defesa iria apresentar algo assim. Os garotos, inicialmente com aquela postura prepotente, onde todos achavam que haviam se motivado por dinheiro, agora mostravam ser vítimas de abuso por anos. Então, literalmente, aquela imagem de família feliz e bem-sucedida tinha uma realidade completamente diferente do que as pessoas imaginavam. Resumindo um pouco aqui para vocês sobre o julgamento inicial, houveram bastante testemunhas, principalmente da família, que na verdade começaram a depor contra o José e a Kitty Menendez, e não contra o Eric e o Laile, que haviam tirado a vida dos pais. Eles mostravam um lado que ninguém imaginava sobre a Kitty e o José, e que deixou todos ainda mais confusos sobre os culpados e vítimas dentro daquele caso. Outro ponto que mexeu muito com as emoções dos envolvidos no julgamento foi o depoimento do Eric e do Laile Menendez sobre como os abusos aconteciam. Eles choravam e davam detalhes sobre como isso ocorria. Quem esteve no julgamento relatou que foi um momento extremamente desagradável de presenciar. Vocês encontram na internet alguns cortes desse momento em que o Eric e o Laile dão detalhes sobre como aconteciam os abusos. O Eric e o Laile, no primeiro julgamento, tinham júris diferentes. A advogada de defesa dos irmãos Menendez era uma ótima advogada que estava ali constantemente martelando na questão do abuso e da legítima defesa. Com todas essas coisas apresentadas, o primeiro julgamento foi um impasse. Então eles remarcaram o novo julgamento com apenas um júri, literalmente daria o veredito de qual seria o destino dos irmãos Menendez. E esse julgamento foi bem longo, se estendendo até março do ano seguinte, com apenas um júri e sem exposição da mídia, que não pôde exibir o julgamento. No dia 20 de março de 1996, o Eric e o Laile Menendez foram condenados por assassinato de primeiro grau e conspiração para um assassinato. Ambos foram condenados a 2 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional.
Segundo a promotoria do caso, o Eric e o Laire Menendez tiraram a vida dos pais por causa da herança no valor de 14 milhões de dólares. Na noite do dia 22 de agosto de 1989, o Eric e o Laire Menendez parou com o seu carro na porta da mansão dos pais, portando 2 espingardas calibre 12 que haviam comprado dias antes sob o nome falso de um dos amigos do Laire. Entraram na casa, foram em direção à sala onde os pais estavam vendo TV e dispararam primeiramente contra José Menendez, que estava sentado no sofá com os pés em uma mesa de centro, posteriormente em Kitty Menendez, que tentou se arrastar, mas foi baleada novamente. Após terem tirado a vida dos pais, eles saíram da mansão e se livraram das armas e das roupas ensanguentadas e voltaram novamente para a casa dos pais, e foi aí quando eles fizeram a ligação gritando e chorando para a polícia. O Eric Menendez hoje tem 52 anos e o Laire Menendez, atualmente com 55 anos, cumprem sua pena no Centro Correcional R.J. Donovan, em San Diego, na Califórnia. Esse foi o nosso caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais estão nos vídeos, então me segue por lá porque eu estou sempre postando conteúdo diferente. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações e de comentar a opinião de vocês aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.